Tiago 3,13. O texto diz assim: quem entre vós é sábio e inteligente, mostrem mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder às suas obras. Se, pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Vamos orar. Deus, fala ao nosso coração pela obra do Teu Santo Espírito, para que saiamos daqui edificados pelo Senhor, para produzirmos frutos para a glória do Senhor. Oramos pedindo a bênção do Senhor em nome de Jesus Cristo. Amém. Quero contar para vocês a história da Elizabeth Williamson. Ela nasceu na Filadélfia, nos Estados Unidos, em 1862. E a Elizabeth, né, vamos chamá-la de Beth, nossa conhecida já, né? A Beth, ela, aos 28 anos de idade, no dia 26 de junho de 1890, ela resolve vir ao Brasil. Tem várias histórias interessantes narradas no livro Os Pioneiros, do reverendo Alderi Matos, que conta a história de mulheres como a Elizabeth, jovens que no século XIX vieram para o Brasil como missionárias para abençoar a igreja presbiteriana através do trabalho missionário, levando o evangelho ao Brasil inteiro. Imagina uma jovem sair com 28 anos lá dos Estados Unidos, pega um navio, acompanhando um pastor, a sua esposa, um grupo de missionários, e diz: eu vou dedicar minha vida ao Brasil, eu quero que o Brasil conheça o evangelho, e desembarca, vai a São Paulo, chega em São Paulo e vai trabalhar na escola americana em São Paulo. A escola americana, 4 anos depois, se chamaria Escola Mackenzie. Então, ali elas começam a levar o evangelho através da educação. E é interessante porque na história da Elizabeth Williamson, logo depois de alguns anos ali trabalhando em São Paulo, o reverendo William Wendell chama ela, junto com um grupo de pessoas, para ir na Bahia e começar o trabalho missionário na Bahia. E chegando na Bahia, essa jovem, que falava muito bem, pregava muito bem o evangelho, está narrado isso nos livros de história, eles distribuem na cidade de Mucugê, na Bahia, o evangelho, bíblias, panfletos, e aí a cidade começa a ser impactada com o evangelho. Uma cidade pequena, no interior da Bahia, mas um grupo de pessoas daquela cidade não gostaram dessa chegada dos evangélicos, dos presbiterianos, e organizaram então um movimento, arrumaram uma banda de música, saíram tocando pela cidade, fazendo muito barulho, alvoroço, e recolhendo todas as bíblias e todos os folhetos evangelísticos. Foram para a Praça Central com essa banda tocando e puseram fogo em tudo. Bíblia, folhetos evangelísticos, livros que tinham carinhosamente sido doados, preparados em português, uma coisa que naquela época custava muito caro e que a igreja dava para as pessoas, né? Então puseram fogo em tudo. E a Elizabeth e o grupo ali ficou em casa fechado, olhando aquilo, muito triste com aquela música, aquela festa, né? Queimando bíblias e eles ficaram muito tristes com aquilo. Então, passado o trauma, um período de tristeza pelo ocorrido, a Elizabeth fez o seguinte: já estava chegando o Natal e aquela música não saía da cabeça deles, né? Aquela melodia daquela banda que aquelas pessoas tinham organizado para queimar bíblias e tudo mais. O que ela fez? Ela pegou a melodia da música que aquela banda tinha tocado o dia inteiro, pondo fogo em bíblia, escreveu uma letra de um hino sobre o Natal, com aquela melodia, levou para a igreja e cantou. E como aquela música estava no ouvido de todo mundo, foi fácil a assimilação. Então ela transformou uma música que tinha sido feita para afronta, né? E colocou um hino, uma bela letra cristã, um hino de Natal. E assim foi a resposta àquele movimento, e o evangelho continuou esparramando por todas aquelas cidades do interior.
A Elizabeth, então, ela fez o que as mães sabem muito bem, a arte da transformação, que é a arte de pegar um limão e fazer uma limonada. É a arte de abrir uma geladeira e falar assim, vamos olhar o que temos aqui de comida e transformar as comidas da geladeira num jantar, num almoço maravilhoso, e só mãe sabe fazer isso. Essa capacidade de pegar situações mais adversas e transformá-las. O livro de Tiago fala sobre isso. O livro de Tiago fala sobre essa sabedoria que vem de Deus, de transformar situações terríveis em algo espetacular, maravilhoso. Conceitos equivocados em conceitos basilares da fé cristã, né? Que são pilares da nossa relação com Deus. Quando a sociedade se levanta e diz, nós não aceitamos isso, nós temos pessoas sábias que vêm transformar isso. Esse homem que escreveu esse texto é Tiago. Na Bíblia você vai encontrar 3 grandes Tiagos, né? O primeiro foi o mártir da igreja, que você já encontra no começo da história, o irmão de João e filho de Zebedeu. Não foi esse Tiago que escreveu essa carta, nem o Tiago, filho de Alfeu, que está na lista dos discípulos de Jesus. O Tiago que escreveu essa carta aqui é o meio-irmão de Jesus, é Tiago, filho de José e Maria. E ele escreve essa carta antes do ano 62, porque do ano 62 ele foi levado também a martírio. E é interessante porque o interesse de Tiago aqui é falar sobre a importância de estabelecer as nossas vidas num ambiente de paz. E talvez seja esse o maior desejo de cada mãe, que a sua casa seja uma casa em paz. Eu quero que a minha casa seja uma casa em paz. E Tiago então vai falar sobre a importância de termos isso como um projeto, que a nossa casa possa promover a paz. Que a nossa casa possa promover a paz. A Bíblia vai nos dizer no versículo 13, dá uma olhada no seu texto, que isso é resultado de um contexto. Quando ele faz essa pergunta, quem entre vós é sábio e inteligente? Ele já está aqui começando um processo de resposta de um contexto. O contexto vinha no capítulo 3 sobre o perigo do uso errado da língua. E ele diz que as pessoas manifestam falta de sabedoria quando falam coisas sem pensar. E aí ele diz, quem é que é sábio? Quem é que é inteligente? Ao fazer essa pergunta, Tiago está escrevendo para uma igreja sofrida, perseguida, que sofria um ambiente onde a sabedoria, o conhecimento, pressupunha orgulho. No ambiente grego, quem era sábio, quem tinha conhecimento, quem tinha acesso ao entendimento, aos estudos, era uma pessoa extremamente arrogante. E quanto mais arrogante ele fosse no ambiente grego, mais reconhecido como inteligente ele era. Isso era terrível, né, na perspectiva cristã, mas na perspectiva secular era algo natural. Alguém dizia assim, eu cheguei à conclusão, eu sabia, eu pensei, eu concluí, eu conheço. E é esse ambiente da época romana que fazia com que o Evangelho confrontasse diretamente sobre a sabedoria e a sua relação no universo. Como nós adquirimos sabedoria e como nós nos relacionamos com o mundo a partir dessa sabedoria que nós desenvolvemos pela graça de Deus com entendimento e conhecimento. Em Romanos capítulo 1, verso 22, Paulo diz que esse ambiente grego era tão poluído quando falava sobre entendimento, conhecimento e sabedoria, que Paulo escreve assim, inculcando-se por sábios, eles se tornaram loucos. Inculcando-se por sábios, eles se tornaram loucos. Esse era o ambiente cultural, a pessoa inculcava-se, falava, não, eu sou sábio, eu entendo, eu conheço. Paulo diz, olha, vocês estão batendo tanto nessa tecla que na verdade vocês são loucos. E o que nós precisamos hoje em dia é de pessoas que realmente desenvolvam a verdadeira sabedoria, para que elas possam promover a paz, não apenas nas suas casas, mas em todos os ambientes que elas convivem. Sabe por quê? Em especial as mães aqui, porque Provérbios 14, 1 diz assim, a mulher sábia edifica a casa, mas a tola com as suas próprias mãos a derruba. A mulher sábia, ela edifica a casa.
Então nós precisamos buscar essa sabedoria. Agora olha o que diz o verso 17, deixa a sua Bíblia aí aberta em Tiago 3, porque nós vamos consultar várias vezes. O verso 17 vai dizer que a verdadeira sabedoria, ela vem do alto, diz o verso 17. A sabedoria, porém, lá do alto, ele começa a estabelecer um paralelo entre uma e outra, numa relação de contraposição. Ele põe uma aqui e outra ali e fala assim, olha, elas se contrapõem. Uma coisa é a sabedoria do mundo, outra coisa é a sabedoria de Deus. Uma coisa é a sabedoria do mundo que é arrogante, outra coisa é a sabedoria de Deus que é doce, que vem do alto. Então, a partir disso, nós percebemos que essa sabedoria é algo, no universo cristão, vindo como fruto da revelação especial de Deus. O Dr. Russell Shedd diz que a questão não é o quanto sabemos na nossa mente, mas o quanto esse conhecimento é refletido no nosso procedimento. Uma coisa é saber, outra coisa é saber e a sua agenda mostrar isso no seu dia a dia, o seu testemunho cristão. Um teólogo antigo chamado Thomas Manton dizia o seguinte: um cristão é mais bem conhecido pela sua vida do que pelo seu discurso. Mais conhecido pela sua vida do que pelo seu discurso. Então essa é a relação entre sabedoria e inteligência. A palavra do Senhor vai dizer que se nós queremos promover a paz na nossa casa, nós precisamos reconhecer que existe uma sabedoria mundana, secular, que nos é oferecida, arrogante, orgulhosa, pretensiosa, e uma sabedoria que vem de Deus, fruto do nosso relacionamento com Ele. Ela vem do alto, ela transforma a nossa casa num ambiente de paz. E aí ele diz que nós precisamos entender, do verso 14 ao 16, a relação entre a falta de sabedoria e a confusão numa casa. Olha o que diz o verso 14: se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso. A primeira coisa que ele vai dizer aqui é que as obras dessa falsa sabedoria já nascem no coração de uma pessoa que está cuidando da sua casa. Essa pessoa, ela tem uma inveja amargurada e um sentimento que é faccioso. Todas as outras coisas são decorrentes de um coração doente, de uma mente doente. Agora, sabe o que é interessante? A palavra inveja, na língua grega, que foi escrito no Novo Testamento, nem sempre tem uma conotação negativa. A palavra inveja no grego é zelo. Zelos. Quando você é zeloso com uma coisa, à luz da Bíblia, você é ciumento com ela. Você não quer que ninguém toque nela e que você leve e alguém pega essa coisa e faça mau uso dela. Então a Bíblia é muito sábia, porque ela diz que esse zelo, essa inveja, traduzido no português inveja, ou esse ciúme, ele pode ser santo. Como é que é? Isso mesmo, é a mesma palavra, só que a tradução aqui entrou como inveja. Você encontra em Romanos capítulo 10, versículo 2, essa palavra no grego aparecendo da mesma forma, você vê que o contexto e o conceito é outro. Romanos capítulo 10, verso 2, quer ver? É a mesma palavra que aparece aqui, aparece nesse texto de Romanos 10, 2 em grego. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus. Só que no português aqui não ficou traduzido como inveja, mas é a mesma palavra no grego. Então eles têm zelo por Deus. Porém, o problema é que eles não têm entendimento. A Bíblia vai dizer, volta lá para Tiago 3, que não é errado você ter ciúme. O problema é arder em ciúme. Uma mulher gosta que o homem tenha ciúme dela, desde que não arde em ciúme. Todas as mulheres estão balançando a cabeça assim. Ciúme é zelo, cuidado. Ciúme é quando você fala, olha, cuida bem da minha mulher. Cuidado aí. Então isso é saudável. O problema é arder em ciúme. É quando ele extrapola, perde o sentido, se torna agressivo. Isso é ruim, isso é negativo. Da mesma forma, o texto vai dizer aqui que esse zelo, ele é positivo. O problema é a amargura. O problema do sentimento não é o sentimento. O problema do sentimento é quando ele se torna faccioso.
O doutor Augusto Nicodemos, comentando esse texto, diz que inveja amargurada é uma combinação que aponta para a competição e a rivalidade entre os candidatos a mestre. E isso gerava amargura entre eles, no coração deles. Muitos lares sofrem por essa competitividade. Alguns lares perdem a paz porque uma mãe diz assim: olha, para um filho, você devia ser tão inteligente quanto o seu irmão, você não tira notas boas como o seu irmão, você não arruma cama como o seu irmão. Essa competitividade, ela é destrutiva. Esse sentimento faccioso, essa comparação, ela é péssima para uma casa. E isso acontece não só quando a mãe fala com os filhos, ou o pai fala com os filhos, ou o pai fala com a mãe, ou os avós competem uns com os outros, ou quando os filhos criam competição com os avós. Quer dizer, nós temos um universo complicado, o universo familiar não é fácil. Quando sentimentos facciosos entram, quando é que esses sentimentos facciosos surgem? Por que eles surgem? Por falta de sabedoria, pela vontade de ser mais importante que o outro, pela vontade de ter o reconhecimento do outro. E aí, Tiago diz, cuidado com isso. Você tem que observar isso não é saudável, porque isso gera um coração contaminado. E um coração contaminado, olha o que diz o verso 14, ele busca até mesmo se gloriar nesse equívoco. Quando a mãe diz assim, ou o pai diz assim para os filhos, né? Você gosta mais da sua mãe ou de mim? A gente pode brincar assim, tá, gente? Ninguém aqui não vai abrir o sapão e você vai cair por causa dessa brincadeira. Mas tem gente que leva esse negócio muito a sério. Tem gente que leva esse negócio muito a sério. Isso é ruim, porque está buscando glória para si mesmo. E quem busca glória para si mesmo, diz o versículo 14, ele começa até a negociar a verdade. Olha que interessante. Nem mintais contra a verdade. Uma das características da facção, seja familiar, seja eclesiástica, é a mentira. A mentira, ela vem para criar um universo onde a pessoa se sinta confortável para defender os seus interesses, mesmo que a verdade não esteja ali. Olha o versículo 15. Esta não é, diz o versículo 15, a sabedoria que desce lá do alto. Antes ela é terrena, animal e demoníaca. Portanto, nós precisamos tomar cuidado com as armadilhas desse universo que está ao nosso redor, porque nós temos um universo que conspira, por causa do pecado, contra a paz no lar. É só você parar e ser muito criterioso na análise do que está sendo proposto por aí, que você vai perceber que o universo que nós vivemos hoje, ele vai construindo uma linha de raciocínio para tirar os valores de Deus de dentro da nossa casa, da nossa família. De repente a sociedade toda concorda com uma linguagem que foi construída e que parece uma boa linguagem, mas que o objetivo dela é destruir aqueles que são fundamentos básicos da nossa fé. Hoje é Dia das Mães. A gente está celebrando o Dia das Mães. Dia das Mães. Ponto final. Se você olhar por aí, você vai ver que muitas instituições aboliram e estão até tentando abolir a palavra mãe. Mas nós não vamos aceitar isso, porque isso para nós é um princípio. Isso é um princípio de relacionamento. Relacionamento que Deus criou. Deus criou homem e mulher e nos deu o privilégio de nos tornarmos marido e mulher. E nos deu o privilégio de nos tornarmos pai e mãe. E isso é uma bênção. Simples assim. Para um bom entendedor, um pingo. No caso presbiteriano é discurso, não é nem letra. Não é? Então o texto vai dizer aí nesse versículo 15, que nós temos que tomar cuidado com a sabedoria aí fora, porque ela é terrena, animal e demoníaca. O que significa uma sabedoria terrena? Filipenses capítulo 3, dá uma olhada lá, Gálatas, Efésios, Filipenses, capítulo 3, verso 19, temos tempo, tem que ir até as 3 horas, brincadeira. Filipenses 3,19 diz o quê?
O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Tiago vai dizer, cuidado com a sabedoria desse mundo, que só se preocupa com as coisas terrenas. Os valores são dessa terra, a atenção é coisa que o universo está propondo para que a igreja pense. Cuidado com isso, porque o próximo passo, volta lá para Tiago capítulo 3, o próximo passo de quem cai nas armadilhas de uma filosofia terrena é que ela se torna também animal. Mas como animal? O animal, gente, ele quer satisfazer o seu instinto. Animal quer satisfazer o seu instinto. Animal, se ele está com sono, ele dorme. Não interessa onde ele estiver, ele deita e dorme. Animal, se ele quer brincar, ele não pergunta para você, olha, eu sei seu cachorro lá na sua casa. Ele chega para você, percebo que você está todo arrumado e que você está pronto para sair. Poderia eu pular na sua perna? Ele faz isso? Não, ele já pula. Porque a vontade dele é de pular. E aí você diz, cuidado, né? Fica ali tentando, porque o animal ele faz o que ele quer, quando quer, a hora que quer, do jeito que quiser. Você pode achar que ele te entende. Você pode achar, ele te entende, por isso que ele manda em você. Mas o animal é assim, o instinto animal, se ele quiser fazer qualquer coisa da mais absurda na rua, ele faz. Ele faz. Porque quer satisfazer a sua vontade. O texto diz, cuidado com a sabedoria, porque a sabedoria proposta, que não é de Deus, a sabedoria que nasce no mundo, porque ela é terrena, preocupa com as coisas terrestres, ela se torna animal, ela é hedonista, quer satisfazer sua vontade, seu prazer a qualquer preço, a qualquer custo, ela não tem limites, vive pelo prazer, só pelo prazer, por isso ela é animal. Aí ele diz, mas cuidado, porque o próximo passo, já que o Salmo 42:7 diz que um abismo puxa outro abismo, é que essa sabedoria terrena e animal, ela se torna até demoníaca. E aí é uma área que nós muitas vezes nos esquecemos que o demônio existe, e que ele está atuando ainda, é um ser milenar, e ele vem corrompendo valores, ele vem gerando uma sociedade que se esquece de 2 Coríntios capítulo 11, mas a igreja não pode se esquecer porque está escrito e é a palavra de Deus. Vamos lá, 2 Coríntios capítulo 11, olha que cuidado que a Bíblia diz que nós devemos ter, e que muitas vezes percebemos o empobrecimento da atenção a esta mensagem. Ela é uma mensagem que precisa ser enriquecida nas nossas mentes. 2 Coríntios 11, a partir... 2 Coríntios 11, pode ser a partir do verso 12. Mas o que faço e farei é para cortar ocasião àqueles que a buscam com o intuito de serem considerados iguais a nós naquilo em que se gloriam. Naquilo que se gloriam, percebam. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Olha a crítica a uma má espiritualidade que o apóstolo Paulo está falando. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. E não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça. Olha que coisa séria. Portanto, existe a possibilidade de alguém olhar para um anjo de luz e se esquecer que um anjo de luz ali é Satanás, e que um ministro de justiça, no caso aqui descrito do texto, é satânico. O texto diz isso, cuidado nesse contexto aqui, porque você pode olhar para alguma pessoa e diz assim, não, ali existe justiça, ali existe piedade, ali existe bondade, ali existe verdade, quando na verdade é demoníaco. Então, conhecemos uma sabedoria aí fora, que tem tirado a paz de muitos lares, que a princípio, quando você olha o que está sendo proposto aí no mundo, é uma proposta de piedade. Não, temos que aceitar todos, não, tudo está certo, não, é o caminho do amor, não sei o quê, e você vai sendo levado. A Bíblia diz, cuidado, que nos últimos tempos, se possível, até os eleitos serão enganados, então tome cuidado. Espera aí, nós temos valores, nós temos princípios, nós temos uma sabedoria que vem do alto. Não vamos cair nessas armadilhas que são terrenas, animalescas e até, em alguns casos, demoníacas. Aí a pergunta é, tá bom,
Então, como estabelecer princípios, descobrir que a nossa casa está sendo construída no caminho da verdade, da paz, da alegria? Bom, aí o texto nos dá esse refrigério em Tiago, capítulo 3, a partir do verso 17. Porque nesse ambiente, diz o verso 16 de Tiago 3, há inveja, sentimento faccioso e confusão de todas as espécies de coisas ruins. Agora, o verso 17 vai dizer que quando nós olhamos para o alto, nós colhemos os frutos. Olha o que diz o verso 17 e 18. Mas se eu quero promover a paz na minha casa, seja como pai, como mãe, como filho, como filha, como amigo, como primo, como tio, como neto, como avô, como avó, se eu quero uma casa que de fato viva em paz, eu preciso, em primeiro lugar, buscar na fonte correta. A fonte correta é a palavra de Deus, é a sabedoria que vem de Deus. Essa é a fonte correta. A fonte correta é essa. Então a sabedoria de Deus, ela deve ser o nosso alvo primeiro. Eu quero essa sabedoria que vem de Deus para a glória de Deus. Não é para minha autoafirmação, como eu sou inteligente, como eu sou sábio, como eu tenho entendimento. Não, é para a glória de Deus. Eu quero buscar essa sabedoria que vem de Deus para trazer paz à minha casa. O princípio da sabedoria está na relação em que você teme a Deus. Salmos 111, 10. Eu sei quem é Deus. E quando eu sei quem é Deus, não me importa o que o mundo diz, importa o que Deus diz. Porque eu sei quem é Deus. E se o mundo se levantar contra mim, eu vou me sentir privilegiado. Mateus capítulo 5, verso 11 e 12. Bem-aventurados sois quando mentirem, disserem todo mal contra vós, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Vocês são bem-aventurados, então fiquem tranquilos se o mundo falar assim, vocês estão errados, ok, muito obrigado. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, mundo que estão aí fora, que não temem a Deus, não são nossos inimigos, vocês são nosso campo missionário, e nós vamos em amor mostrar para vocês como é bom a promoção de um lar em paz, onde não há competitividade, há amor, há abraço, há comunhão, há perdão. E aí ele começa a lista do verso 17, que é uma lista maravilhosa. Dá uma olhada. Quais são as características de uma casa onde a paz é promovida, onde as pessoas buscam a Deus? Essa sabedoria que vem do alto. Em primeiro lugar, essa casa é pura, diz o texto. A pureza como de Daniel e dos seus amigos, lá em Daniel capítulo 1. Nós não queremos nada que seja sacrificado a ídolos, nós queremos uma dieta diferente. E aí Daniel e os seus amigos, não queremos essas iguarias do rei, não, nós queremos aqui uma dieta nova, a dieta de Daniel. Você que está tentando perder peso, faça a dieta de Daniel. Né? E aí eles mudaram em paz, sem conflito, um princípio de vida. O texto continua, olha o que diz o verso 17. Ela é pacífica, busca paz e não a divisão. É quando você olha para a sua família e diz, eu louvo a Deus pela vida dos meus filhos, ambos são espetaculares, são diferentes e eu os amo do jeitinho que são, cada um com a sua característica. Né? Um gosta de tudo organizadinho, o outro é artista, joga tudo para o alto. Mas nós amamos assim mesmo, não é? E glória a Deus por isso, não há competição, há características diferentes. Olha, diz o verso 17, é indulgente, ou seja, a palavra para moderada, é uma casa tratável, palavra compreensível, é uma casa onde está cheia de misericórdia, o texto diz plena de misericórdia, a gente se perdoa, se entende, se abraça, se ama, apesar de, muitas vezes, temos os nossos choquezinhos de relacionamento, mas uma casa cristã é uma casa em paz, Por quê? Porque ela tem bons frutos, ela é imparcial, porque ela está do lado da verdade, e nós descobrimos que quem conhece a verdade liberta, a verdade tem nome, a verdade é Jesus. Uma casa que promove a paz é, em último lugar, uma casa sem fingimento. Ela não é hipócrita, ela é verdadeira, porque ela tem os seus valores na verdade. Os valores delas não foram construídos no caminho da mentira. Portanto, olha o que diz o verso 18, não apenas vive em paz, mas ela promove a paz. É uma casa que influencia outras casas. Quando as pessoas olham para a nossa casa e dizem assim, eu gostaria de ter esse ambiente na minha casa. E aí a oportunidade que nós temos de dizer, sabe onde nós buscamos essa sabedoria?
num livro de ajuda do alto. Não é num livro de alta ajuda, não. É um livro de ajuda do alto, que a sabedoria vem dele. E é por isso que, apesar de todas as nossas imperfeições, dos nossos pecados, dos nossos equívocos, ainda assim a nossa casa não apenas vive em paz, mas promove a paz. E as mulheres sábias que sabem disso, elas a edificam. Edificam. Então vamos voltar lá para a nossa amiga Beth. Vocês acharam que eu tinha esquecido da Beth, né? A Elizabeth Williamson, ela foi uma mulher que escreveu a história da evangelização no Brasil. Não tinha títulos, não tinha cargos, mas ela tinha sabedoria do alto. Ela usou uma situação terrível para transformar em uma oportunidade de levar a música que edifica. Porque é isso que Deus faz. Ele nos capacita com a sabedoria e com a paz que só Jesus pode dar. Como disse lá João capítulo 14, verso 27, Jesus dizendo: minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Mais uma vez Jesus, ao falar sobre paz, diz: a paz do mundo é diferente da nossa paz. Não vou-la dou como o mundo a dá. Jesus Cristo veio e pagou um alto preço para que nós pudéssemos viver essa paz. Para que nós pudéssemos viver a paz, ele foi esbofeteado. Para que nós pudéssemos viver a paz, ele foi escarnecido. Para que nós pudéssemos ter paz na nossa casa, Jesus Cristo foi chicoteado. Amarraram pontas de lança e ferro no chicote, a ponta da sua coluna, os ossos da sua coluna ficaram expostos. Isso os filmes não mostram muito. Ele foi arrastado, pregado no madeiro, porque o mundo não suportava a paz de Cristo. E quando o mundo pensava que havia matado a Cristo Jesus, ele ressuscitou ao terceiro dia. E a palavra dele, ao entrar na presença dos seus discípulos, disse: paz seja convosco. Foi pago um alto preço para que nós tivéssemos paz nos nossos relacionamentos, sejam em casa, seja na igreja, seja no escritório, na escola, em qualquer lugar. Portanto, queridos irmãos e irmãs, vamos seguir o exemplo da Elizabeth. Quando chegarem com a música tentando queimar as nossas Bíblias, façamos dela a melodia para os hinos. Quando os problemas baterem na porta das nossas casas, que eles possam ser transformados pela sabedoria do alto, no nosso trato, na nossa maneira de nos relacionarmos com eles, na certeza de que o Deus que ressuscitou ao terceiro dia e está vivo, faz da nossa casa ambiente de paz. Nossa casa é um ambiente de paz. Que Deus assim permaneça fazendo sobre nós, em nós e através de nós. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, se existe algo tirando a paz de algum lar aqui, nessa manhã, em nome de Jesus, que seja retirado. Que o Senhor traga a paz que excede todo o entendimento e que guarda os nossos corações sobre a vida de cada família aqui representada. Que possamos ter ambientes, ó Deus, felizes, alegres, transformados pela Tua presença e com uma alegria e uma paz que seja ao mesmo tempo contagiante. E assim, ó Deus, debaixo da sabedoria que vem do Senhor, cada mãe, cada pai, cada filho, cada filha, cada familiar, cada amigo possa ser um promotor da paz, para que o mundo, ó Deus, seja impactado, não com os discursos da guerra, mas com os abraços da paz. E que eles sejam dados por cristãos autênticos, que sabem, ó Deus, os valores do Teu reino, e que promovem cada um deles para a glória do Senhor. Oramos pedindo a Tua bênção sobre nossas vidas, e que o Senhor nos dê sempre, sempre, da alegria de descobrirmos a Tua vontade revelada na Escritura Sagrada. Pois oramos pedindo a Tua bênção sobre todos nós, em nome de Jesus Cristo. Amém.